Olá, novamente! Agora a Paula vai falar sobre gimnosperma e angiosperma. Indo primeiro para gimnosperma, a gente vai conseguir definir ela somente pelo nome. Somente pelo nome dela já dá para identificar mais ou menos o que ela é, no caso. Se a gente for separar os nomes, vai ter gimnos, que é do grego, no caso é uma palavra grega. Muitas palavras da biologia são gregas, então já fica esperto nisso. Gimnos significa nu, e esperma, no caso, é semente. Então, são sementes nuas. Então, a gente já consegue identificar muita coisa por aqui. No caso, elas possuem raiz, caule e folha. Não, peraí. Raiz, caule, folha e semente. Então, ela já é bem mais desenvolvida do que as briófitas e as pteridófitas. Elas também apresentam vasos condutores, que no caso é a xilema e a floema, que no caso é a seiva bruta e a seiva elaborada. Diferentemente das outras duas, elas já possuem o grão de pólen, que no caso, por elas possuírem o grão de pólen, elas não necessitam da água para conseguir se fecundar. No caso, o grão de pólen consegue se fecundar através do vento, através de outros animais e essas coisas. No caso, passarinhos, essas coisas tudinho. Os principais exemplos desses tipos de planta, a gente tem os pinheiros e as sequoias. Primeiramente, você só se lembra dos pinheiros. Os pinheiros já vão praticamente dizer que é uma gimnosperma. Elas possuem uma estrutura reprodutiva estróbilos, do estróbilo. E o que caralho é estróbilo? É um tipo de reprodução em formato de cone. Elas possuem formato de cone. Não é à toa, é só pensar no pinheiro. O pinheiro, ele é largo, ele é largo na base e vai afinando. No caso, é um cone. Resumidamente é isso. O ciclo de vida eu vou deixar por último, que eu vou juntar junto com a angiosperma, porque eu achei melhor assim, já que o outro eu fiz a cagada de botar todo mundo junto. A angiosperma já é o seguinte, elas produzem flores e fruto. Então aí já é o principal ponto que vai diferenciar as duas. Que, inclusive, é muito fácil diferenciar elas. É bem fácil mesmo. Elas também possuem vasos condutores, que... Não, eu botei aqui também. Elas possuem, sim, vasos condutores. O nome grego dela é angio, que significa urna, e esperma, que também significa semente. No caso, semente urna, ou então uma semente protegida. A gente pode chegar nesse consenso, por exemplo. No caso, elas, que aqui já tem explicando, elas possuem a presença de fruto envolvendo a semente, que no caso seria como se fosse o fruto. É a polpa, aquilo que a gente normalmente come. A gente pega uma fruta e come a polpa dela, que no caso a gente chama de fruto. Ela é protegida por isso. Isso também já diferencia ela da gimnosperma, já que a semente ela não vem protegida por uma polpa. Ela é totalmente nua e crua. Ela vem como ela veio ao mundo. Os frutos se desenvolvem do ovário e das flores. Isso aqui também, aqui mais para baixo eu vou explicar direitinho, que tem a diferença. Tem o fruto verdadeiro, fruto falso e as frutas. Já tem uma grande diferença. Então aqui embaixo eu vou explicar direitinho. Mas os frutos em si se desenvolvem do ovário e das flores. Entendeu? Assim como as angiospermas, elas também possuem grãos de pólen, ou seja, elas não dependem da água. No caso delas, elas se desenvolvem principalmente, a reprodução dela é feita principalmente com o auxílio de animais, de insetos que acabam se alimentando da fruta, acabam pegando essas sementes e acabam levando ela para outros cantos. Assim ela consegue se desenvolver. Quando ela cai no solo, ela se desenvolve e começa todo o ciclo de novo. Como eu disse, fruto vem do ovário. Isso aqui eu botei bem específico aqui. Ela se desenvolve exclusivamente do ovário. Já o fruto falso, ela só vem de outra parte. Ela vem de outra parte da flor. Ela pode, no caso, se desenvolver a partir da semente. Um exemplo desse, nós temos o caju. A polpa do caju, no caso, o caju... Deixa eu fazer aqui. Aqui, isso aqui é a semente, que no caso seria o fruto. E aqui nós temos a polpa, que no caso é outro fruto. Isso aqui é o fruto verdadeiro. Isso aqui é o fruto falso. Ela se desenvolveu a partir disso aqui, e não da flor, entendeu?
Isso deixa bem claro. E fruta é já o sabor pessoal. A fruta é o fruto e é os dois frutos. É o fruto verdadeiro e o falso juntos. No caso, isso depende de pessoa para pessoa. Por exemplo, essa parte aqui, a gente também se alimenta dele, que no caso gera a castanha de caju. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Assim também como tem essa parte daqui da polpa. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Isso aí é fruta. É o gosto pessoal. E nós temos aqui alguns exemplos dela. São, por exemplo, árvores frutíferas, arrozeiro, as árvores aí que fazem feijão, essas coisas tudinho. Tudo isso aqui, eu botei aqui exemplos de mangueira e roseira, já que elas produzem também flores. No caso, é uma rosa, né? E, especificamente é isso. A gimnosperma, a gente, para diferenciar no caso, a gimnosperma são sementes nuas, então a semente vem nua e crua, como por exemplo a pinha. A pinha que vem da pinheira, dos pinheiros, no caso, é como se for aquelas partezinhas lá que vão formando as pinhas. Se vocês não souberem, vocês podem pesquisar e ver. Aquelas partes ali é a semente. Cada partezinha ali é a semente dela. E ela não é protegida. Ela simplesmente é só a semente lá. Além disso, uma coisa que também diferencia muito elas é que também as gimnospermas, normalmente, a maioria delas, a estrutura reprodutiva delas, são feitas em formatos de cone, como por exemplo a própria. Não sei se agora o nome. A pinha, no caso. A pinha é um formato de cone, ou seja, ela é larga e vai afinando até virar o bagulho lá, a pinha. Vai formar a pinha. Que inclusive não tem polpa, mas de certa forma, se não me falta a memória, também pode servir de alimento. Se não me falta a memória, pode servir de alimento. Já a angiosperma, como eu já disse, é simplesmente isso. Se produzir flor e produzir o fruto, já é. Se produzir flores e frutos, é angiosperma. Então, é simplesmente isso. Agora, tem a parte reprodutora, que eu vou pegar aqui. É esse aqui? Acho que é. Eu não sei aqui. Os ciclos de vida. Ciclo de vida para reprodução, tanto faz, pode chamar de qualquer forma. No caso aqui, é o da angiosperma. No caso aqui, a gente vai usar primeiro o da angiosperma. Isso aqui, eu tentei reproduzir um pinheiro. Não foi do meu melhor, porque eu não tô com paciência para desenhar. Aqui a gente tem... Peraí. Não sei se dá pra ver. Porra de luz. Pronto, acho que dá pra ver. Aqui a gente tem a parte masculina e a feminina. Que no caso são os gametófitos. Os gametófitos vão soltar os grãos de pólen. Que no caso é isso aqui. Elas vão soltar. Que inclusive já não são esporos, são o grão de pólen. Esses grãos de pólen, elas vão chegar até a parte da fêmea. E vão gerar esse aqui, magasporo, que é praticamente... Isso aqui é a parte de dentro puta que pariu, velho. Da parte aqui feminina. Do feminino, no caso. E elas vão gerar... peraí. Elas vão gerar os gametófitos, que no caso, que agora se chama óvulo. Não é mais zoosfera. E desses ovos aqui, elas vão se desenvolver, todo aquele processo demorado, vai gerar um embrião, que no caso aqui vai ser envolvido pela semente, e novamente vai gerar um pinheiro novamente. É simplesmente isso, o sistema delas é muito simples, é bem simples. Agora, a gente tem a parte da angiosperma. A angiosperma aqui é bem chatazinha. E muito provavelmente não vai ter, então eu não vou me aprofundar muito explicando detalhadamente o que caralho aqui acontece. Mas aqui tem uma tentativa de macieira. Uma tentativa bem falha mesmo, porque a semente ficou muito baixa. Peraí. Bem baixa. Pronto. Nessa semente aqui... Dessa semente não, porra. Dessa protótipo aqui de árvore de uma macieira, a gente vai ter a flor. Que no caso, a da flor que vai gerar... o fruto, que vai gerar o fruto. Aqui nesse... Eu não sei se dá pra ver. Nesse círculo... Não, peraí. Eu acho que eu tenho um exemplo muito melhor. Aqui, tem.
Aqui, ó, eu tenho um exemplo também melhor. Essa parte aqui, puta que pariu, peraí, porra, vou levar essa cara toda. Pronto, essa parte aqui, que no caso é o óvulo, são os óvulos. É daqui que vai gerar, que os grãos de pólen vão chegar aqui, vão vir pelas anteiras, vão descer e vão chegar no ovário. E daqui é que vão se desenvolver. Pronto, os grãos de pólen chegam no ovário, aí fudeu. Aí fudeu tudo, porque o que? Vai gerar os zigotos. E do zigoto, que no caso essa bainha aqui, vai gerar esse zigoto. E do zigoto a gente vai se desenvolver e vai gerar o embrião. Do embrião, o embrião vai se desenvolver e vai ser praticamente as sementes. Elas vão se desenvolver e vão ser a semente. E da semente aqui é que vão gerar o fruto. Que no caso aqui, do exemplo aqui, foi uma maçã do fruto. E essas sementes aqui, quando elas se desenvolvem, que no caso era um embrião, agora viraram sementes, a gente pode simplesmente pegar essa semente e germinar ela. A gente pode começar a tratar dela, botar ela na terra, fazer os caralho a quatro, tudo em biologia lá, que eu não sei o que porra, por onde começa. E daqui vai ocorrer a germinação. Ela vai se desenvolver, vai virar folhinha lá, como por exemplo aquele, um exemplo bem simples é daquele negócio lá de feijão, que quando a gente era, pelo menos eu espero, né, eu acho, no caso, que quando a gente era mais novo, tinha uma professora lá que pegava o grãozinho de feijão, botava no algodão e tinha lá, você cuidava, você botava água, tudinho, e ela acabava se desenvolvendo. Ela fazia germinação, se você cuidasse direitinho, ela criava, quando você via o brotinho de feijão, ficava aberto. Por quê? Porque o brotinho de feijão é um tipo de semente. Eu, inclusive, não sabia. E eu acho que eu espero que seja, porque eu não quero estar falando merda. Mas ela se germinava e oferecia. Se você cuidasse direitinho, você podia até mesmo ter um pseudo-pé de feijão. Então, resumidamente, o assunto de biologia é tudo isso. Mas parece muita coisa, mas quando você sabe diferenciar os quatro, que no caso, eu não conto nem muito por quatro, eu acho que eu conto mais sobre as briófitas e pteridófitas, já que elas são bem mais semelhantes. Essas duas aqui são bem fáceis de distinguir. Então, se você souber diferenciar as quatro, agora, fica muito fácil de você conseguir fazer a prova. Simples isso aqui, o assunto de biologia foi praticamente isso. Na verdade, tem a parte de caule e raiz. Só que eu não tô muito afim de explicar sobre isso. Então, se você quiser se aprofundar, você utiliza pela sua pesquisa. Já que o professor Renan passou uma pesquisa e você estuda por ela, já que são muitos tipos de raiz e muitos tipos de caule. Só estuda o básico ali para diferenciar as principais, porque ele tinha dito que ia colocar uma questão de cada, ia colocar uma questão sobre raiz e uma questão sobre caule. Então, você estuda pela sua pesquisa. Qualquer coisa, amanhã eu posso explicar lá pra vocês, tá bom? Mas, tirando isso, é simplesmente isso o assunto. Se a explicação estiver tão boa assim, o que eu provavelmente eu acho que não vai estar, amanhã, se vocês quiserem, pode chegar até mim e perguntar que eu explico. E eu espero que vocês consigam estudar sobre esse assunto. Qualquer coisa eu vou levar esse papel, os 4 papéis. E tentem estudar direito.